Vamos lá, pessoal. Proporcionalidade, caderno 4, página 364. A primeira parte da aula, nós vamos retomar o conceito de razão, entender o conceito de proporção, estudar proporções diretas, tá? E aí na segunda parte a gente vai estudar as proporções inversas. Bom, então, para que a gente retome a ideia de razão, vamos utilizar este exemplo aqui. Então, se uma turma da unidade Fátima da rede Decisão há 18 meninas e 24 meninos, qual será a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Então, é uma razão que vocês já estão acostumados a fazer, simples, só para que a gente reveja, certo? Então, a gente pode escrever ela de várias maneiras diferentes. A mais usual, que nós vamos utilizar para proporção, é escrever em forma de fração do numerador dividido pelo denominador, simplificar sempre que possível, e aí nós podemos dizer, numa pergunta igual essa, que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 3 quartos, 3 para 4. Beleza? Aí, a razão, então, ela é definida como sendo o quociente. Lembra o que é o quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, o quociente entre esses dois números, né, que foram definidos aqui como A e B. Então, A dividido por B ou A sobre B. E ela pode ser escrita de três maneiras diferentes. Então, nós podemos utilizar diretamente como a razão, na forma irredutível de uma fração simplificada, em forma de número decimal, quando a gente divide o numerador pelo denominador e temos o quociente, então também representa esta razão, ou quando a gente pega esta fração e transforma numa razão centesimal. Então, uma porcentagem é uma razão centesimal. O que significa? É uma razão de denominador 100. Então, transforma o 4 em 100, cria uma fração equivalente, né? E aí, com o mesmo número que a gente multiplicou, é a mesma coisa que simplificar. A operação aqui é o inverso, é multiplicar. Então, que número vezes 4 dá 100? Ah, descobri, é o 25. 4 vezes 25 dá 100. Tudo que você fez aqui no denominador tem que fazer no numerador. 3 vezes 25 dá 75. Então, nós podemos representar 3 quartos, ou 0,75, ou ainda 75%. Beleza? Revisamos o que é uma razão e agora a gente vai para a proporcionalidade. Uma proporção nada mais é do que igualar duas razões. Então, por isso a importância de a gente ter revisto o conceito de razão, porque proporção é igualar duas razões. E aí nós vamos dizer que AB é equivalente a CD. Notem, a gente usa o sinal de igual, certo? Mas nós vamos dizer que eles se equivalem. Não precisa ser exatamente igual. Elas têm que ter uma equivalência. Como é que a gente vai testar essa equivalência? Então, ali em cima estava anotado, né, o exemplo de 18 para 24 e uma outra turma que tinha uma outra razão também entre estas turmas. Então, em toda a proporção, o que é proporção mesmo? O que é proporção mesmo? É quando você iguala duas razões. Então, em toda a proporção,
o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Quem que é meio, quem é extremos? Tá aqui. Na verdade, na vida prática mesmo, não tem tanta importância a gente saber quem é o meio, quem que é o extremo. Mesmo porque a regra de 3, que é o que nós estamos fazendo aqui, é conhecida, né, por esse nome. Aplica a regra de 3, ou aplica a regra de X, ou aplica a regra de cruz. Tem várias maneiras que as pessoas acabam nomeando essa técnica. O nome correto é isso. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, olha só, o produto dos meios B vezes C tem que ser igual ao produto dos extremos AD. BC é igual a AD. E assim, nós podemos comprovar se essas razões, essas grandezas, são proporcionais ou não. Então, se você multiplica BC e, por exemplo, dá 15, e você multiplica o AD e deu 18, o que você vai concluir? 15 é igual a 18? Não. Então não se trata de grandezas proporcionais. Elas não se equivalem. Elas não são grandezas proporcionais. Agora, quando a gente faz e a gente chega lá 15 igual a 15, nós estamos trabalhando com grandezas proporcionais. Proporcionais. Beleza? Então, um exemplo aqui para a gente amarrar, né, esse tipo de grandeza, que é uma grandeza diretamente proporcional. Tem um exemplo aqui. Ó. O diretor de uma escola fez o seguinte questionamento: se 500 folhas são suficientes para atender 3 turmas da escola, quantas resmas de papel serão necessárias para atender 9 turmas? Vocês entendem, né? Esse termo resma, ele é uma notação para um pacote de 500 folhas de papel, tá? Então, quantas resmas, ou seja, quantos pacotes de 500 folhas de papel serão necessários para atender 9 turmas? Bom, para responder essa questão, podemos refletir, né? Então, assim, tem que ser proporcional. E aqui nós vamos ver que é uma proporção direta. Então, uma proporção direta é assim: quando uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar também. Ou quando uma grandeza diminui, a outra irá diminuir também. Notem isso, anotem isso. Tem muita gente que confunde, acha que diretamente proporcional significa que ela tem que aumentar. Não. Ser diretamente proporcional, e na próxima aula a gente vai entrar em inversamente proporcional, é mais ou menos como se fosse a regra de sinal que vocês já estudaram várias vezes. Ó, notem, aumenta, aumenta, ou seja, mais e mais, diretamente proporcional. Diminui, diminui, certo? Diminui, diminui, diretamente proporcional. Quando será inversamente proporcional? Só para vocês terem uma ideia, tá? Na próxima aula é só sobre isso. Quando você tem uma grandeza que de um lado aumenta e da outra diminui. Lembra da regra de sinal? Sinais diferentes, inversamente proporcionais. Sinais diferentes, inversamente proporcionais. Então, assim, ó, se você tem uma grandeza que aumenta enquanto a outra diminui, inversamente proporcional. E o contrário, se você tem uma grandeza que aqui diminui enquanto a outra aumenta, inversamente proporcional. Então, neste exemplo aqui, é o seguinte, olha, 3 turmas aumentou para 9 turmas, certo? Qual é a constante de proporcionalidade? É 3. Triplicou o número de turmas, triplicou. Ora, se o número de turmas triplicou, a gente pode concluir de maneira fácil, não preciso nem montar a minha proporção,
para saber que o número de folhas tem que triplicar para continuar sendo proporcional. Triplicou o número de turmas, triplica o número de folhas. Ou seja, nós vamos precisar de 1.500 folhas. Falando em resmas, seriam 3 resmas de papel. Beleza? Então está aqui ó, o que eu acabei de falar. Olha, quando o valor de uma grandeza dobra, triplica ou reduz pela metade, tá vendo? Reduz pela metade, o valor da outra também dobra, triplica ou também reduz pela metade. Assim por diante. Podemos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos direto para os exercícios para que vocês treinem essa técnica de regra de 3. Muito útil, a gente utiliza bastante aí. Então, ó, Carlos e Marina tiveram o mesmo aproveitamento em um teste, sendo que Carlos respondeu 30 questões e acertou 24. Beleza? Olha aqui, ó, já vamos lá para a solução. Qual que é a razão entre o número de questões que ele respondeu e a que ele acertou? 30 para 24, certo? Isso tem que ser igual. Por que igual? Porque ele fala aqui, ó, que teve o mesmo aproveitamento. Ó, notem como eu falei que eles são equivalentes, não são iguais. Concorda que se uma proporção fosse igual, o da Maria também teria que ser 30 por 24. Não, mas olha aqui, ó, o número de questões que a Maria respondeu foi de 35, não é igual, certo? 30 para 35. Porém, como foi o mesmo aproveitamento, existe uma constante de proporcionalidade. Então, dessas 35, ela acertou quantas? Essa é a pergunta. Então, olha aqui, ó, a razão do Carlos, 30 para 24, a da Maria, 35 para X. Por quê? Não sei quantas ela acertou. Vou calcular este número para que seja o mesmo aproveitamento. Para ser o mesmo aproveitamento, tem que ser proporcional. Quando você iguala duas razões, você tem uma proporção. É isso que a gente viu. Razão do Carlos, razão da Maria. Igualei os dois, criei uma proporção. Regra: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Certo? Então, notem que foi feito aqui primeiro ó, o produto dos extremos. Por quê? Porque fica mais prático. A gente costuma utilizar sempre a incógnita do lado esquerdo da equação, certo? A equação tem dois membros, do lado esquerdo e do lado direito. Normalmente, não significa que se você trabalhar com a incógnita do lado direito vai dar errado não, tá? É que a gente costuma trabalhar ali com ela do lado esquerdo. Então, notem que assim, foi respeitado o produto dos meios é igual dos extremos? Sim, mas aqui foi colocado o primeiro produto dos extremos, viu? Que assim, não tem muita importância, né? A gente vai chamar de regra de 3. O importante sim é vocês saberem, o produto dos meios é igual ao dos extremos. Essa é a lei fundamental de toda a proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Esta é a lei fundamental de todas as proporções. Beleza? Certo. 30x é igual a 840. Ó, notem, olha onde a gente caiu. A gente já caiu no outro capítulo. Equação. Equação. Então, uma proporção, uma regra de 3, vai sempre levar a gente para uma equação. E aí, o que eu tenho que fazer? Isolar o x. Isolar o x. Resolver, como a gente resolveu várias equações. Operação inversa para o outro lado. Se o 30 está multiplicando, do outro lado ele tem que passar dividindo. 840 dividido por 30, 28. Ou seja, das 35 questões que a Maria respondeu, ela acertou 28. E aí eu queria que vocês fizessem a prova real. Façam a prova real. Coloca lá, ó. 30 para 24 está para 35 para 28. Multiplica o 30 pelo 28 que a gente encontrou e multiplica o 24 por 35. O que vai acontecer? Vocês vão encontrar o mesmo número, porque a gente acabou
de fazer com que essas grandezas fossem proporcionais, certo? E nesse caso, uma proporção direta. Bom, nós vamos agora iniciar a nossa apostila, né, o texto da apostila. Vou deixar aí, óbvio que eu não vou ler para o texto não ficar muito grande. Tem o texto aí que ele vai falar sobre os contextos de proporcionalidade e o uso racional da água. Aqui continua com o texto dizendo quantos litros a gente gasta normalmente nas nossas atividades diárias, de escovar os dentes, de usar o sanitário, regar os jardins e tal. E aí aqui a gente vai fazer o cálculo já direto na apostila. Queria que vocês tentassem, que vocês, né, com a explicação que foi feita agora, vocês tentassem resolver estes exercícios, tá? Para um pouquinho o vídeo, tenta resolver, pensa um pouquinho. Daqui a pouco vocês continuam com o vídeo, que aí eu vou trazer a solução. Bom, então vamos lá. Solução. Quantos litros são gastos em um banho de 30 minutos? Olha lá o que foi dito lá em cima. Uma ducha de 15 minutos consome 135 litros de água. Qual que é a razão? Olha aqui a razão que eu notei. 15 minutos para 135 litros de água. 15 para 135 litros de água. Quanto tempo gasta em um banho de 30 minutos? 30 equivale a X, não sei. Certo? Não sei. Regra de 3. 15 vezes X, 15x. 30 vezes 135, 4.050. Passo 15 dividindo, 240 litros. E assim foi para todos. Notem que esta razão, porque depois que eu igualo é uma proporção, esta razão que foi dada no enunciado eu utilizei para todos os exercícios. 15 minutos para 135 litros de água. 15 minutos para 135 litros de água. 10 minutos, X litros de água. A operação é sempre a mesma. 90 litros aqui e 180 litros aqui no item C. Da hora, tem que fazer, praticar. E aí, na letra D e na letra E, notem que ele trocou de lugar a pergunta. Trocou. No A, B e C, ele perguntou quantos litros. Aqui ele perguntou quantos minutos. Mesma coisa. Olha lá a razão. Continua utilizando a mesma razão que foi dada no enunciado. 15 minutos para 135 litros de água. Só que o X veio para cá agora, ó. Veio debaixo de onde? Dos minutos, porque eu quero encontrar os minutos, certo? Então, assim, ó, 15 minutos, 135 litros de água. X minutos, 225 litros de água. Regra de 3 do mesmo jeito, só que agora eu estou multiplicando aqui primeiro, ó. 135 vezes x, 135x, 15 vezes 225 dá 3.375, divide 25 minutos. Aqui a mesma coisa dá 12 minutos, beleza? Bom, para encerrar, como sempre, é hora de praticar no caderno, né? Peço para que vocês peguem o caderno, coloquem a data, coloquem o tema e resolva, copie este enunciado aqui e resolva este exercício para não perder a prática de ir ao caderno e fazer, tá? Um exercício simples, lá no final das telas tem a solução. A minha recomendação é sempre a mesma, né? Tente fazer primeiro, pense, se dê o direito de errar se for preciso, para depois vocês irem lá para procurar a resposta. E um desafio para que vocês respondam lá no formulário, certo? Pensem bem, é um desafio bem bacana, parece bem simples, mas exige um grau de raciocínio um pouco maior aí. 3 gatos comem 3 ratos em 3 minutos. 10 gatos comem 10 ratos em quantos minutos? Certo? Qualquer dúvida, tem o link aí, clica no link. Depois de ter tentado fazer, tem um vídeo explicando esse desafio aí. Aqui a orientação de estudo, os exercícios da apostila que vocês devem fazer, certo? Daqui até aqui, porque nós vamos parar aqui, porque na próxima aula a gente entra no próximo bloco, que seria as grandezas inversamente proporcionais.
e os exercícios do em casa para serem feitos no caderno também. Beleza? É isso aí. Aqui tá a solução do Hora de Praticar no caderno para vocês verem se vocês acertaram. Beleza? Valeu, até daqui a pouco.